Poema é o som. Pois é. Pedrinha, certo? E viola é o som de músico mais pretinho. Ok? Vamos lá. Todo mundo com a mão no lápis. Todo mundo com a mão no lápis. Ativa a câmera, Nicole. Ativa a câmera também. Manda a chamada de vocês. E também. Oi? Alguém comendo? Então, o Rony está ativado aí, gente. Tá difícil. Fiquem ligadinhos no microfone, tá? Eu tô com fome. Ao contato, quem for assistir gravado vai ter problema. Acho que é a Vitória. Tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Nicole, ativa a sua câmera para nós. Boa tarde, oi. Oi? Sai, Danara. Isso, seja bem-vinda. Senti sua falta, você ficou sem 2 aulas minhas, nossa. Por causa da internet. Tava ruim? Tava. Tudo bem, então. Então você assiste a videoaula depois, tá? Tem atividade para fazer. Tá Tia, antes de começar a aula, eu vou pegar um negocinho, inclusive, já volto. Peraí que eu vou melhorar aqui, que a Maria Lúcia tá me dizendo que tá muito ruim de ouvir. Deixa eu arrumar meu fone aqui. Melhorou? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Aham. Ótimo. Ok, então. Vou fazer a chamada de vocês, tá? Maria Lúcia, melhorou o som? Tá ouvindo bem agora? Sim. Ótimo. Vou só fazer a chamada, então. Noemi está presente. Ítalo presente. Beatriz presente. Vitória presente. Luísa presente. Maria Vitória presente. Gabriela presente. Deixa eu pegar alguma coisa. Aqui. Maria Lúcia presente. Catarina presente. Vitor presente. Nicole está presente. E o João Pedro presente. Ótimo. Tá faltando alguém? Eu esqueci de alguém? Não, né? Não, esqueci, não. Tá ok, então. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia. Estão todos com material aí? Livro, marca-texto, todos estão com material? Tudo, tia. Tudo? Ótimo. Então tá bom. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ah, tá ok, então. Então, ó, eu peço que vocês fiquem com a câmera ativada, tá? Desativem por enquanto só o som de vocês, mas a câmera eu quero que vocês fiquem com ela ativada. O que nós vamos fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês novamente a minha tela, para a gente ver os slides, tá? Dessa aula. Tá bom? Meninos, eu mudei a carinha dos slides. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Eu vou só ampliar aqui os slides, tá? Peraí, só um minutinho. Eu vou só ampliar a exibição aqui. Vou pôr a exibição de tela inteira. Do começo. Para a gente não perder nada e ficar melhor de todos verem. Já vou começar com pergunta. Então, só ativem o som rapidinho aí. Todos estão vendo bem? Sim. Sim. Sim? Ótimo. Ouvindo também? Bem, Tranquilo. né? Tranquilo. Ok. Tá ok, Bia? Sim. Ok. Então, vamos lá. Nós falamos, então, na aula passada sobre a cartografia.
cartografia, né? E os recursos utilizados para demarcar e representar os espaços. Agora a gente vai falar da representação do espaço geográfico, livro, página 32. Vamos lá. O que vocês acharam desse novo visual de slides? Bem melhor. Legal, tia. Vocês preferiram melhor ele do que o quadro? Aham. Sim. Então tá bom, então. Eu vou tentar fazer cada um diferente para ficar bem mais chamativo. Tia, página 32. Página 32, vamos lá. Vamos começar agora com as explicações. Nós vamos, então, a tia agora começa a explicar para vocês esse conteúdo aí, tá? Aí, vamos ativar o som enquanto a tia explica, por favor. Vou deixar vocês mesmos ativarem, tá? O som. E aí, à medida que eu perguntar, vocês ativam e me respondem, tudo bem? Ah, Emanuel entrou agora, né, Emanuel? Entrou depois. Emanuel, livro, página 32. Eu escutei, tia. Ah, ótimo. Perguntei até se eu estava esquecendo de alguém. Era você, Emanuel, que estava faltando. Fica com a câmera ativada, tá? Tá, tô com a câmera ativada, tia. Ótimo. Todos vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é utilizado, meninos, para a representação do espaço geográfico? O que se utiliza hoje em dia? Pergunta. Ô, tia. Oi. Tá. O que utiliza para representar o espaço geográfico hoje? Elementos que compõem o espaço Mapa geográfico. mundi. Oi? Elementos que compõem o espaço geográfico? Sim, mas o que usa? O que é usado para Mapa mundi. representar mapa mundi? E a gente tem vários tipos de mapas, né? Então, os mapas é um deles. A gente tem também o globo terrestre. O que mais? A fotografia. Fotografia. Entre outros. Isso, fotografia de áreas e entre outros. Muito bem. Então, ó, se eu pergunto para vocês, né? O que se utiliza hoje para representar o espaço geográfico? Cite exemplos. Vocês vão ter que citar esses daí, viu? Globo terrestre, fotografia aérea. Isso, pode marcar até essa parte, tá? Deixa eu marcar, então. Então, o que se utiliza? Outra pergunta. E o que se utiliza? Qual o nome que se dá para exposição da realidade que a gente tem do espaço geográfico? É o que, tia? Não entendi. Qual é o nome da transposição da realidade do espaço geográfico? Como se chama isso? A Terra não é uma esfera perfeita? Não. Quando a gente fala de transpor a realidade do espaço geográfico, a gente fala de convenção cartográfica, tá? Então, o que a convenção cartográfica ela vai fazer? Ela vai transpor a realidade de um espaço geográfico. Continuando. Agora vocês podem pode desativar o som de novo, que agora a tia vai ficar com explicações, tá? O globo terrestre e o planisfério, né? A gente sabe que a nossa Terra, o nosso globo terrestre, ele não é uma esfera perfeita, né? Como aqui demonstrado nessa imagenzinha aqui, bonitinha. É claro que não é perfeito desta forma. Então, a gente vai ver agora como que é essa representação na realidade. Dizem, então, que o nosso globo terrestre, ele tem esse formato de geóide, tá? O que quer dizer isso, né? Geóide, ele vem primeiro
do gel, que significa terra, e o oide, forma. Isso aqui se dá, como está escrito aqui, ó, devido à irregularidade da superfície terrestre, tá? Então, os polos, eles são ligeiramente achatados, tá? E a região equatorial tem a sua forma abalada, assim, sabe? Como se diz? Abaulada, como se ela tivesse esses gomos aqui, ó. Esses gominhos aqui, que faz ter essas elevações. Então, a superfície terrestre, ela é representada desta forma, tá? A gente coloca esse globo bonitinho só por questão de estética. Mas, na verdade, o formato é desse jeito. Então, o formato do globo terrestre, né, é chamado de geóide, tá? Então, o formato do planeta chama-se geóide. Geóide significa o quê? Geo, terra, oide, irregular, tá? Oide de forma, tá? Irregular. Uma coisa que a gente tem que apontar que é importante vocês saberem, né? Nós estudamos na aula passada a importância das direções, latitude, longitude e o que cada uma caracteriza, né? Lembra? Então, lembram disso? Nós falamos, então, que latitude, ela está ligada à linha do Equador, não é? E a longitude aos meridianos. Então, latitude liga-se aos paralelos. Longitude é ligado aos meridianos. Sabemos que paralelo principal é a linha do Equador e o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, não é mesmo? Então, o que eu quero que vocês marquem de importante na página 32? Olha só. Terceiro parágrafo diz que a superfície terrestre pode ser representada, né, com um modelo tridimensional, denominado, então, globo terrestre. É a forma mais fiel da Terra, ainda que o planeta não seja uma esfera perfeita. Então, ó, apesar dessa esfera não ser perfeita, é o formato mais fiel do que pode ser a forma do nosso planeta Terra. As distâncias e as direções entre os pontos da superfície terrestre são mantidas proporcionalmente, tá? Então, o que é permitido? O que ele nos permite saber? Primeiro ponto, né? Permite visualizar os continentes e os oceanos na sua forma mais aproximada do que é, tá bom? Então, é claro, a superfície, não é possível ver toda a superfície do planeta Terra simultaneamente. Quer dizer que quando você bate o seu olho no globo terrestre, você não consegue ver a superfície completamente, né? Então, a gente consegue ver, assim, uma face de cada vez, justamente pelo seu formato. Outra coisa que é importante a gente apontar é que ela vai sempre apresentar uma escala pequena, ou seja, poucos detalhes da superfície, tá? Mas isso tudo foi criado justamente para nos dar uma ideia de como é a sua maior representação, tá bom? Então, a gente tem uma representação muito fiel e criterioso de como que é o nosso globo terrestre, que é o planisfério político. Por que ele é chamado de político? Alguém lembra? Pergunta? Por quê? Porque mostra ele todo? Não, existe uma característica. Alguém sabe falar por quê? Mostra ele todo, mas mostra ele todo, Emanuel, com que característica? O que um mapa político tem que ter? Os meridianos e a linha do Equador? Meridianos, linhas do Equador também, mas tem outra coisa que faz dele um mapa político. O que vocês estão vendo nesse mapa? O nome dos países? Isso, o mapa político traz essas características, que é os países em cada continente, tá? Além de trazer todos os detalhes dos meridianos, dos paralelos, dos oceanos, os continentes, ele traz os países pertencentes a cada continente, tá bom?
Então, se eu pedisse para vocês criar um mapa político do Brasil, o que vocês teriam que colocar no mapa? O nome dos Dos países. países, os oceanos, as linhas. Do Brasil. Do Ah, tá. Brasil. Estados. Estou pedindo um mapa político do Brasil. O que Nome que dos vocês estados. Estados, tia. Nome dos estados, Os nome das estados. Isso. Teria que ter todos os estados que tem no nosso país, né? Tá, entendi. Então, todos os 27 estados, mais o Distrito Federal, né? Uhum. Viu? Então, é isso que vocês teriam que colocar. Entenderam que é um mapa político? Sim. Ótimo. Então, vamos continuar, então. Continuando, essas partes que eu citei para vocês, eu quero que vocês marquem ainda da página 32, esses 2 pontos, tá? Estão vendo os 2 pontinhos? Podem marcar essa parte que tem antes do mapa político, do planisfério político. Tá bom? Ô, tia, Oi. sabe o que eu descobri esses dias pra trás? O quê? É que aquela faixa escrito Ordem em Progresso na bandeira do Brasil significa a linha do Equador e a única estrela que tem lá em cima é o Pará. Por causa que quando eles foram fazer a bandeira, eles pegaram a linha do Equador e fez o maior estado que tinha em cima da linha do Equador, que era o Pará na época. Sim, para representar lá a subdivisão que tem, né? Sabe que a linha do Equador fica bem ali, quase no extremo norte, acima dele tem 7% do nosso país. Vitória, ativa sua câmera. Vitória, ativa a câmera. Gente, se vocês não ativarem a câmera de vocês, aí eu dei a entender que vocês saíram da aula no meio dela, assim. Aí vocês não ficam com a presença completa, tá? Então, me avisem quando vocês forem sair, se for algo urgente mesmo, porque se não for, não saiam, assistam a aula. Lembrando que isso aqui conta presença para vocês e ponto para vocês também, tá bom? Não sei o que aconteceu com a Vitória, mas ela tá sem... Não sei se a internet caiu, mas o som dela tá desativado e ela tá com a câmera desativada também. Então, vamos lá. Continuando, então, meninos. Vamos falar, então, das projeções cartográficas na página 33. Vamos lá. Como que é isso, né? As projeções cartográficas, elas foram criadas para quê? Para minimizar as deformações em um mapa, tá? Então, elas permitem representar a superfície terrestre como um esferoide da Terra, tá? Então, existem 3 tipos básicos. O primeiro tipo básico é esse tipo aqui, ó, que é o tipo cilíndrico, tá bom? E o outro tipo é esse tipo cônico. E o outro é a projeção azimual. O que quer dizer isso? Tá vendo esse círculo só no centro? No topo? É essa forma. Por que isso é importante? Porque quanto mais próximo a gente tiver a superfície terrestre, ela for projetada em relação ao plano, menor será a distorção da superfície, tá? Então, é claro, os mapas utilizados para fazer esse tipo de projeção depende muito do que ele quer mostrar, do que ele quer representar, tá? E aí eu gostaria que vocês marcassem no livro de vocês, depois dessa imagem que tem aí no livro de vocês, o parágrafo. As projeções de 2 cartográficos ganharam visibilidade no espaço mundial. Por quê? Por que é importante vocês saberem disso, né? Porque as duas tratavam de projeções cilíndricas, as duas, tanto de um quanto do outro, tinha essa projeção aqui cilíndrica, tá? Mas elas apresentavam características diferentes. Quais que eram as características? Lembra que eu acabei de comentar que a forma de projeção depende do que o mapa quer mostrar? Então, a descoberta deles foi importante por causa disso. Um priorizou a forma de continente, enquanto que o outro, que foi o Peters, ele preocupou em conservar a proporção real da área dos continentes. Então, a gente tem
uma demonstração de Mercator. Mercator, ele se preocupou em fazer o quê? Ele só priorizou a forma dos continentes, que é o que está aqui na nossa próxima imagem. Ele priorizou a forma de comer os continentes. E o Gall Peters, ele se preocupou em conservar o tamanho real desses continentes, tá? É importante isso também. Todos os dois usou que tipo de forma? Cilíndrica, todos os dois. Só que um queria mostrar, só priorizar a forma de comer os continentes. O outro quis priorizar o tamanho real dos continentes. Tá vendo a diferença? Esse aqui só tem forma mesmo. Se vocês observarem questão de tamanho, o do Peters mostra melhor o tamanho de como é cada um, não é? Então, aqui, ó, a gente tem, né? Ó, América do Norte, América Central, tá bem aqui nessa região, tá? Esse aqui é o istmo da América Central. É esse ponto que liga com a América do Sul. Pergunta? Eu saí agorinha porque minha mãe precisava da minha ajuda numa coisa, mas eu já voltei, tá? Ótimo, tudo bem. Aqui, ó, aqui tem a América do Sul, né? Aqui a gente tem continente africano, tá? Aqui, ó, continente europeu, nessa regiãozinha aqui, tá bom? Aqui tudo continente asiático, tá? E aqui Oceania. Então tá aí. Alguma pergunta? Podemos continuar? Então vamos continuar. Atividade, virem a página aí. Tem uma atividade para vocês fazerem do livro mesmo, tá? Página 34, a atividade, a questão parada obrigatória, questão 8 a questão 12. Podem responder no livro, tirem a foto e me mandem por e-mail, tá? Quem ainda tiver dúvida do e-mail a qual me mandar, me mandem no privado que eu mando para vocês de volta, tá bom? Beleza? Então vamos concentrar aqui, vamos prestar atenção, tá? E vamos continuar com a nossa aula. A gente ainda tem mais uns 8 minutos, então vamos aproveitar nosso tempo, tá bom? Alguma pergunta até agora? Não. Dúvidas? Não. Então, vamos continuar. Então, a gente vai começar a estudar agora o que é mapa. E aí, sim, eu fiz uma pergunta para vocês, agora vocês vão ver a resposta quando eu perguntei o que era um mapa político. Então, o que é um mapa, né? Mapa nada mais é que a representação gráfica dos elementos presentes na superfície terrestre, naturais ou sociais, sobre qualquer suporte plano. Então, gente, primeira coisa, o mapa não vai mostrar só as questões sociais, ele também vai mostrar as questões naturais. Depende do que ele quer representar. E uma das formas mais antigas de representação da humanidade. Então, ó, tentava reproduzir, né? Os homens, eles tentavam reproduzir os espaços conhecidos por meio de desenhos, né? Então, eles produziam como? Com argila, madeira, peles de animais, rochas e outros meios que eles utilizavam. Então, vocês veem que os mapas não é uma coisa da atualidade, pelo contrário, ele está presente desde o surgimento da humanidade. A questão é que com o avanço das tecnologias, quanto mais se descobriram o processo cartográfico em si, foi ampliando e melhorando essas representações, não é? Então, agora a gente tem, né, os tipos de mapa. Quais os tipos de mapas que nós temos? Então, o primeiro mapa que a gente tem é o mapa político. O mapa político é esse daqui. O que ele vai representar? Vamos lá na página 36. Ele vai representar a divisão política administrativa de um território, ou países, estados, municípios. Por isso que eu falei para vocês, se fosse para vocês mostrarem para mim um mapa político do Brasil, o que vocês teriam que colocar? Os estados que tem no nosso país, tá bom?
porque ele faz isso. Ele mostra a divisão política administrativa de uma determinada região ou lugar. E aí a gente tem outro tipo de mapa, que é o mapa físico. O que o mapa físico ele vai fazer? Ele vai representar os elementos naturais. Então, ele vai mostrar relevo, altitude de terreno, presenças de corpos d'água. Então, quanto que eu tenho de rio nesse lugar, tá bom? E aí a gente tem o outro modelo, que é o mapa que a gente chama de mapa temático, que é os mapas demográficos, tá bom? Os mapas temáticos, eles já vão mostrar o quê? Fenômenos sociais, como distribuição de população, presença de recursos naturais, tá? Minerais, por exemplo. Vai mostrar a expectativa de vida em um país, tá? Qual é a renda daquela região, então renda per capita, tá bom? Então, isso aí é o tipo de mapas temáticos, que também são chamados de mapas demográficos, tá? Nesse caso aqui, qual é esse mapa temático que é qual? Está mostrando a região demográfica, o estado demográfico da região sul, tá bom? O que seria isso quando a gente fala em espaço demográfico? É que a gente vai tratar da densidade. A gente vai falar quantos habitantes que tem em cada estado da região sul, tá bom? Então, aqui, ó, gente, vocês podem olhar, olhem a legenda desse mapa. Tá dizendo, a parte mais roxinha está falando que tem mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Está presente onde? Rio Grande do Sul, aqui, ó, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tá? Aqui também, ó, na parte de Santa Catarina, em Blumenau, Curitiba, tá bom? O roxinho mais claro, assim, intermediário, está falando que é cerca de 50 a 100 habitantes por quilômetros quadrados. Aí a gente tem esse aqui, ó. E o mais claro ainda está demonstrando cerca de 20 a 50 habitantes por quilômetros quadrados. A gente tem quase em toda parte, né? E menos de 20 habitantes por quilômetros quadrados esses aqui que estão representando, desculpem, esses aqui que estão representando a região mais clara. Então, a gente tem bem lá, ó, Santana do Livramento, bem na fronteira mesmo com o Uruguai, tem menos de 20 habitantes por quilômetros quadrados. Santa Maria também, tá? No Rio Grande do Sul. Ok? Ficou clara a questão dos mapas? Dos tipos de mapas que nós temos? Tranquilo? Ótimo, então. Vamos ver aqui, a gente tem ainda mais um tempinho. Vou, então, iniciar o próximo tema com vocês. Página 37, os principais elementos de um mapa. O que tem que ter, né, em um mapa? Para a gente até finalizar nossa aula de hoje. Quais são os principais elementos de um mapa? O que vocês acham que um mapa, para estar completo, o que ele tem que ter? O nome dos estados e as suas capitais. O título. Estados... Não, isso. Título começa por aí. Mapa tem que ter título. Isso mesmo. O que mais? Orientação. Isso, orientação. O que mais? Nome dos Coordenadas estados. geográficas. Oi? Coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. O que mais? Oceano. Legenda. Legenda e escala. Então, as coordenadas geográficas vai indicar todos os paralelos e meridianos, certo? A escala é a relação matemática da dimensão que se tem nesse mapa, tá bom? E a orientação, o que é? Vai apontar o quê? O norte geográfico. Então, olha só nesse mapa aqui, norte geográfico é aquilo que a gente utiliza a rosa dos ventos. Então, vai apontar sempre o norte geográfico. Vai indicar a direção cardial, tá? Para facilitar a orientação, tá bom?
E aí nós temos também que ter, primeiramente, a fonte. Qual que é a fonte? A fonte vai fazer o quê? Ela vai indicar o mapa, o nome, tá? Ou a instituição responsável. Cadê a fonte? É isso aqui, ó. Qual foi a instituição que criou esse mapa? Essa é a fonte. Qual foi a instituição que criou o mapa? No caso desse mapa que tem no livro de vocês, foi criado, né, pelo Atlas, foi retirado, criado por Ferreira, tá? Graça Ferreira. Tem aqui o título, tá? E aí ele foi feito em São Paulo, tá? Editora Moderna, no ano de 2014. E, por fim, ele tem que ter um título. E, no caso, o título desse mapa é o esgotamento sanitário. Tá bom? E a legenda vai tratar do quê? Como o tema é esgotamento sanitário, então a legenda vai trazer os dados matemáticos dessa região do esgotamento sanitário. No caso, no Brasil inteiro. Vocês podem ver que a maior concentração de esgotamento sanitário está onde? Em São Na Paulo. parte do Sudeste, né? Sudeste, concentração maior em São Paulo, depois Minas Gerais e Espírito Santo. Tá bom? Alguma pergunta? Não. Não? Meninos, então hoje a gente fica por aqui. Recado importante para amanhã, tá? Não perca a nossa aula de amanhã, até porque amanhã nós vamos ter no nosso plantão um questionário para vocês responderem, tá? Atividade de sondagem valendo ponto. Então não faltem, porque se faltarem, vocês ficam com falta e ainda perde a atividade. Tá bom? Ô, tia, Oi. eu posso fazer uma pergunta? Antes de acabar a aula, eu posso fazer uma pergunta? Eu vou falar uma coisa pra senhora que vai bugar o Tia, que horas que vai ser amanhã a aula? Vou olhar aqui no horário, já te aviso. Espera aí. Amanhã de vocês, eu tenho que ir no horário. 3h30. A última? 3h30. 3h30? Realmente. De vocês é a última, 3h30. Tia, eu vou falar uma coisa pra senhora, que a senhora vai ficar pensando por 3 dias, que eu fiquei pensando por um tempão. Isso. Se eu pegasse, voltasse no futuro, antes da minha mãe e meu pai me ter e matasse eles, eu não existiria. Se eu não existiria, como é que eu ia voltar pro futuro? Como é que eu ia voltar pro passado? Quando você matasse ele, você ia parar de viver na hora, eu acho. Primeiramente, como é que volta para Parar o de futuro? Meu cérebro, ó. Tá, mas como é que a Presta gente... atenção, se você tá eliminando da sua vida Vou responder rapidinho que nosso tempo já até acabou. Você tá tirando da sua vida os autores principais da sua existência, como que você vai viver? Ele vai parar de existir na hora. É claro. A senhora acabou de tirar minha dúvida, que eu tô passando dúvida há 3 dias. João Pedro e seus enigmas. Meninos, Flash então, também. ó, beijinho. A gente se encontra amanhã, Tchau, tia. tá? Amanhã a gente se encontra às 3h30. Tchauzinho. Boa tarde pra vocês. Tchau. Tchau.